Olá, queridos amigos do Centro Espírita Antônio Cruz. Que o Divino Mestre esteja no pensamento e no coração de cada um. Hoje, em nosso SEAC em Casa, teremos um momento inicial de arte e harmonização musical com Rafaela Caires. E logo depois, o divulgador espírita Paulo de Tarso irá abordar o tema O Potencial Renovador do Trabalho Espírita. Nós esperamos que vocês gostem, que fiquem conosco até o final, que se inscrevam no nosso canal no YouTube e acompanhem as nossas publicações. Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerá. Veja como o mundo mais belo será. Sabedoria é chave da evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do teu coração. Acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. Mundo de tanta beleza. É preciso amar. Preciso amar. Desvende os mistérios do teu coração. Achará tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. Mundo de tanta beleza. É preciso amar, amar, amar. É preciso amar, amar, amar. É preciso amar. Olá, queridos amigos, tudo bom? Muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade dessa casa, que desse ambiente virtual, esteja conosco nesse instante, nos auxiliando, nos trazendo luz e muita paz. Paz e bem para todos. Queria agradecer aqui aos nossos amigos do SEAC, do Centro Espírita Antônio Cruz, pelo convite de estarmos aqui mais uma vez para falarmos sobre um tema muito legal, que é o potencial renovador, o restaurador, o potencial de renovação em nossas almas do trabalho espírita. Olha que legal, o trabalhador espírita sendo aquinhoado de bênção e paz pelo seu exercício, pelo exercício do trabalho na seara espírita. Mas, quando nós falamos do trabalho, nós precisamos nos lembrar que o trabalho espírita, ou o trabalho dentro do espaço da caridade, dessa caridade convencional, vamos dizer assim, às vezes gera dúvida, às vezes gera um sentimento de que basta exercitar materialmente aquela coisa do dar, do fazer, do estar, do lavar o banheiro,
do pintar a parede, isso seja suficiente para construir uma estrada de evolução dentro do espaço espírita. Eu quero dizer que a caridade, ela é o caminho verdadeiro e a salvação, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é preciso tomar cuidado, porque no caminho do exercício da caridade, do exercício do bem, do exercício da doação, do exercício da prática, nós às vezes tropeçamos nas fronteiras do ego. O ego ainda é para nós um grande desafio, não que ele seja ruim, ele é ótimo, ele nos define, nos identifica, nos individualiza, ele separa o eu do não eu, ele é muito interessante em muitos aspectos, mas ainda existem determinados aspectos do ego que precisam ser superados, que precisam ser mais bem elaborados, precisam ser conhecidos para que nós não caiamos em armadilhas, armadilhas crudelíssimas, armadilhas perigosíssimas dos nossos refolhos da alma, vamos dizer assim. Então, historicamente, nós sabemos que as doações eram instrumentos dados, feitos, realizados para a salvação. Então, se convencionou que a compra das indulgências, que as gordas doações feitas pelos ricos, aquelas agremiações religiosas, eram, sem dúvida nenhuma, claro, bem vistas aos olhos de Deus. E, portanto, aqueles que assim praticavam tinham um salvo-conduto para a prática das suas atividades cotidianas, uma vez que, periodicamente, eles recorriam a esse instituto para salvar as suas almas e daqueles que estavam junto a si, junto a eles. E com isso, criamos uma ideia de uma espécie de um mercantilismo em relação à salvação, de que nós somos aqueles que damos para recebermos. É dando que se recebe, como diria o nosso querido São Francisco de Assis, mas assim a gente tem uma percepção de que é dando coisas do mundo, dando coisas da terra, e não era exatamente isso que o nosso querido Francisco de Assis pensava, ou pelo menos foi assim que ele descobriu posteriormente. Não vamos esquecer que o primeiro ato dele, quando ele recebeu a mensagem Francisco, reconstrói a minha igreja, foi comprar pedras, e comprava até do próprio padre da época, aqui da região onde ele vivia. Ele foi buscar pedras no fundo da igreja para reconstruir uma outra igreja, e não era essa igreja, não eram coisas do mundo, não eram coisas materiais. E a gente fazendo, sendo instado nesse instante a fazer uma reflexão a respeito desse movimento da caridade material, das coisas do ego, a gente chega à conclusão de que precisamos sim fazer uma análise a respeito da caridade e do exercício renovador do trabalho no bem, no trabalho na casa espírita. O trabalho espírita ele é um pouquinho diferente dos trabalhos convencionais, porque ele nos desafia a irmos além do ego. Não é que o espiritismo seja melhor, mais sofisticado, mais elaborado, não. Do mesmo jeito que tem religiões que gostam de cores, religiões que gostam de danças, religiões que gostam de música, nós gostamos desse pensar um pouco mais introspectivo, essa coisa mais voltada para dentro do eu, porque nós descobrimos através da revelação dos Espíritos que somos de fato seres divinos, que temos de fato capacidades intrínsecas na alma que precisam ser elaboradas e desenvolvidas, e que a caridade é um caminho interessante para fazer com que isso brote, para fazer com que isso surja de dentro de nós. Então a caridade é um instrumento, uma alavanca capaz de mexer com os nossos conteúdos interiores ao ponto de fazer com que repensemos a vida material no seu contexto, na sua aplicação imediata. E é desse motivo, é dessa forma, é por esse motivo que é importantíssimo o trabalho dentro da seara espírita, porque não existe forma de aprender a andar sem andar, não existe forma de aprender a amar sem amar, não existe forma de fazer uma coisa sem a praxis, só na teoria não vai funcionar. Nós ainda herdamos os nossos conhecimentos atávicos, dos nossos antepassados e até mesmo da nossa própria cultura. Nós herdamos esse dando que se recebe, essa coisa do trabalho, mas muitas vezes esse trabalho não surge o efeito, não traz o efeito que a gente gostaria, porque a gente é muito imediatista e a gente quer, no momento que a gente está envolvido com o trabalho, sermos imediatamente salvos das nossas ameaças e daquilo que nos futuca o juízo. E isso não é uma coisa muito correta do ponto de vista da análise da doutrina
e do exercício da praxis do espírita dentro do seu movimento. O movimento espírita pede por nós que nós comecemos o nosso trabalho com a coragem, com o discernimento e com a determinação de fazermos algo que está ali no dizer de Allan Kardec, né? O devotamento e a abnegação. Duas variáveis ou duas virtudes ou duas atitudes extremamente esperadas do trabalhador espírita. Porque a abnegação é um pouco de negar-se a si mesmo, negar as suas impressões, abrir o coração para um mundo além daquele que é o mundo material, que é o mundo tangível, o mundo das coisas, o mundo que eu pego, o mundo que eu dou, que eu transfiro de lá para cá, daqui para lá, agradando muitas vezes o ego, dizendo, nossa, como eu sou bom, como eu sou maravilhoso. Mas, ao contrário disso, quando nós vamos ao trabalho abnegado, devotado, o trabalho realmente dentro da seara, que nós nos colocamos com as mãos firmes na charrua, sem olharmos absolutamente nenhuma vez para trás, quando nos entregamos a este labor, em nome do bem e do amor, nós somos aquinhoados de uma força interior, algo que já é nosso e que é apenas aflorado por conta dessas circunstâncias, dessa grande química, essa grande alquimia que mexe nossa alma, que mexe nosso psiquismo e que nos transforma, que nos eleva e que nos coloca numa posição superior. Olha o que aconteceu agora na pandemia. Fomos pegos de surpresa, fomos apanhados de surpresa por um grande e inesperado movimento que parou o mundo. Parou o país, parou as escolas, parou o trabalho, parou tudo, parou o comércio, parou tudo. Quando se imaginou que o mundo agitado, o mundo dos paradigmas materialistas, o mundo das coisas, o mundo do dinheiro, da força, fosse dar um tempo de 4, 5 meses para dizer assim, vamos parar tudo, vamos parar o mundo, vamos frear o mundo. Os peixes começam a voltar, as lagostas começam a brotar das areias, a natureza começa a reviver de uma forma nova, porque o ser humano foi para dentro da sua casa e se colocou fora da sua interação destrutiva, da sua interação mais agressiva em relação ao meio ambiente. Então ninguém esperava que isso acontecesse, e o que veio, uma avalanche de pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com uma série de coisas, e muitos trabalhadores dentro da casa espírita caíram no chão, porque muitas vezes nós achamos que o fato simples de estarmos ali, estarmos sendo convidados para estarmos num espaço cortando a cebola, que vai fazer a sopa, que vai distribuir o bem, nós estamos salvos desses tsunamis emocionais que podemos todos estar aí sendo abalados a qualquer tempo, sendo vítimas deles a qualquer tempo. Nós precisamos ir além um pouco, porque a doutrina nos pede isso. Pede que nós entendamos como são os movimentos da vida, como a vida é, do jeito que a vida é, sem querermos mudar nada, aceitarmos a vida do jeito que a vida é, mas com uma outra disposição. E aí o trabalho espírita é muito revigorante, porque ele traz de dentro de nós esta força escondida. Ele traz de dentro de nós a potencialidade dessa alma que está aí adormecida e que agora pode enfrentar qualquer coisa. Para quem tem um para que viver, pode se enfrentar quase que qualquer como ou qualquer tudo que venha, que lhe atinja, que venha contra as suas expectativas, que lhe ataque frontalmente. E agora nós podemos dizer assim, que quando estamos verdadeiramente no trabalho, que não é um trabalho exterior, é sobretudo um trabalho dos tijolos interiores. Quando nós começamos a fazer este trabalho por dentro, nós podemos dizer que somos fortes, somos melhores, somos revigorados e somos renovados. Somos renovados todos os dias quando encontramos em nós as potências da alma que nos permitem sermos pessoas novas todos os dias. Quando acordamos, que botamos nosso pé no chão, que nos levantamos, dizemos assim, quem sou eu? Eu sou um eu melhorado? Que coisa boa! Eu agora, os pequenos, os milhões de nadas, os alfinetes, as picadas de alfinete já não me causam mais tanto mal. Eu já me sinto mais livre, eu já me sinto mais interessante, eu já me sinto com capacidade de enfrentar mais coisas, eu já boto meu pé no chão mais firme. Venham as pandemias, venham as diferenças, e eu consigo interpretar isso não como um castigo, nem como uma coisa que vai acontecer, apocalíptica e tal, não. Mas como algo que eu preciso ultrapassar com altivez, com determinação, com força e firmeza, algo que eu vou realmente conseguir porque eu tenho dentro de mim essas potências.
E daí é que surge o verdadeiro trabalho dentro da seara espírita. O trabalho espírita, ele consiste em, claro, fazermos tudo o que nós estamos fazendo, nós precisamos ajudar os nossos irmãos que estão em necessidade, nós precisamos acolher aqueles que estão claudicando, caindo, com os braços levantados, nós precisamos assistir às nossas casas espíritas, que são centros de assistência importantíssimos. Tudo isso é importante, mas mais importante do que isso, nós precisamos fazer o trabalho do burilamento das nossas almas. Nós precisamos fazer um enfrentamento dos espíritos que somos nós e que estamos ainda pedindo, implorando, suplicando pela revisão, pelo repensar, pelo repaginar das nossas histórias atávicas, dos nossos erros do passado, e que temos agora a oportunidade única do soerguimento e da recuperação. Nós temos agora um momento importantíssimo para podermos fazer aquilo que nós somos convidados a fazer quando aqui chegamos. Nós viemos com a nossa missão de chegar na Terra, de abraçar pessoas, de refazer pontes que já haviam sido destruídas, destruir muros que haviam sido construídos, às vezes até com os tijolos das pontes que foram destruídas. Nós precisamos fazer isso de uma forma altiva, forte, feliz, revigorada, firme, confiantes de que nós vamos conseguir. Certos de que nós vamos conseguir. As potências da alma que foram reveladas através da manifestação dos espíritos, de que nós somos seres que caminhamos do átomo primitivo ao arcanjo, que fazemos o nosso processo evolutivo, vida após vida, reencarnação, nos trazendo as possibilidades desta construção. Tudo isso só serviu para dizer que nós estamos no caminho certo quando apostamos no interior da alma, quando apostamos no autoconhecimento, quando apostamos na força. Mas isso é um trabalho grande, é um trabalho grandioso, é um trabalho difícil, é um parto dorido, como diz Joana de Ângeles, é uma coisa muito complexa que nós precisamos enfrentar. Nós não podemos ficar apenas nas externalidades, pela superfície, achando que se formos muito doadores, se formos muito distribuidores das coisas e apenas mecanicamente envolvido nas atividades laborais, usando o corpo como alavanca, isso não será suficiente para nos dar o vigor, para nos dar a renovação, para nos dar a capacidade grandiosa que o Espírito tem e que nós precisamos recuperar dentro de nós. O trabalho é de todos os dias, acordar, olhar o sol, contemplar a vida, contemplar as pessoas, agradecer ao Pai Celestial por termos a oportunidade de estarmos vivos, agradecer aos nossos companheiros que estão do nosso lado, mesmo que não sejam ainda aqueles que a gente gostaria, mesmo que não sejam aqueles que realmente a gente pediu, que a gente sonha, que a gente imagina, mas serão os melhores companheiros. São esses que vão tirar de dentro de nós o diamante bruto que está lá escondido, né? Está escondido lá embaixo da lama, escondido nas camadas, que fazem com que ele perca totalmente o seu brilho e pareça ser uma coisa opaca e suja, quando em verdade ele é luz, apenas luz, somos luz e precisamos desses amigos para fazer despertar esta luz, fazer esta luz surgir no mundo. O trabalho é grande, né? A seara é imensa, os trabalhadores são poucos, mas nós precisamos nos unir nesta causa, ajudar uns aos outros a fazermos o levantamento dos espíritos, fazer o inventário da alma e a partir daí os planos de soerguimento, de levantar esses indivíduos gloriosos que somos todos nós, trazer, tirar das sombras para a luz, trazer esses indivíduos, levantar esses indivíduos. Nada será mais importante do que isso, nada nos será mais revigorante e renovador do que este trabalho, o trabalho verdadeiro da elaboração de uma alma que sai em busca da sua elevação, do seu crescimento, da sua iluminação. Por isso, meus amigos, a doutrina espírita espera de nós, trabalhadores, que nós sejamos capazes de nos unir nesta causa. Ajudemo-nos uns aos outros, façamos das nossas casas espaços de convivência importantes para que sejamos capazes do enfrentamento, da aceitação, da indulgência, da benevolência, do perdão das ofensas. Sejamos capacitados para enfrentar o mundo do jeito que o mundo é, com todas as suas possibilidades, às vezes boas, às vezes nem tanto, mas que sejamos firmes no propósito da edificação, do progresso, da elevação do espírito. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, que o Pai Celestial traga força para que empreendamos este caminho em direção à nossa luz. Fiquem com Deus, obrigado aos amigos do Antônio Cruz mais uma vez, nos vemos por aí, um forte abraço, fiquem com Deus, paz e muito bem.